Olá, meu nome é Thiago Larque, eu sou professor da disciplina de Controladores Industriais do curso técnico de Automação Industrial. Nesta aula, veremos uma introdução histórico-social da automação. Os tópicos que serão abordados na aula de hoje serão definir automação, Revolução Industrial na Inglaterra, nos Estados Unidos e no Brasil, de lá até aqui, por que automatizar e por que não automatizar. Começaremos então pela definição de automação. Uma definição literária, uma definição do dicionário, automação significa sistema automático pelo qual os mecanismos controlam seu próprio funcionamento, quase sem a interferência do homem. O termo automatização se refere ao ato ou efeito de automatizar. A palavra automação, do inglês automation, foi inventada pela indústria de equipamentos na década de 60. O neologismo, sem dúvida sonoro, buscava enfatizar a participação do computador no controle automático industrial. A automação e a revolução industrial. Definição segundo Robbins. Uma mudança tecnológica que substitui pessoas por máquinas. Começou na Revolução Industrial e continua como uma opção de mudança hoje. Revolução Industrial. Introdução de máquinas simples que surgiram para a substituição da força muscular pela mecânica e tarefas repetitivas realizadas por humanos. Revolução Industrial na Inglaterra. No século XVIII, a população inglesa vivia basicamente em aldeias, fazendas e pequenas propriedades rurais. Haviam tecelões, artesãos e aprendizes que fabricavam tecidos de lã para o próprio subsídio usando a roda de fiar. Em 1767, James Hargreaves criou a primeira máquina de fiar, que substituía o trabalho de 100 homens, no caso, com 16 furos. Em 1769, Richard Arkwright criou o tear mecânico, uso da força da água para a movimentação da máquina de fiar. E em 1765, James Watt cria então a máquina a vapor e transforma a Inglaterra em um país industrializado para os padrões da época, dando aí um grande salto. Então temos aí algumas figuras demonstrando a roda de fiar, inventada por Hargreaves. Temos também o tear mecânico com vários fusos e temos a máquina a vapor criada por James Watt, que no início era utilizada basicamente para retirar água em minas. E aí depois, com a utilização do virabrequim, tornou-se possível a transformação de um movimento rotacional em um movimento linear e aí aplicações em outros equipamentos, como exemplo na locomotiva. Continuando aí com a Revolução Industrial, falaremos agora da Revolução Industrial ocorrida nos Estados Unidos. Em 1791, Samuel Slater reproduz uma máquina de fiação de algodão. Então ele reproduz a partir das máquinas então existentes na Inglaterra. Em 1798, surge o conceito de fabricar peças de reposição de forma permutável e intercambiável. A manutenção então torna-se mais rápida. Em 1813, inauguração nos Estados Unidos da primeira fábrica têxtil. Em 1814, então, as etapas de produção de um determinado produto passam a ser realizadas dentro do mesmo local de trabalho, representando aí uma mudança muito grande, considerando que naquela época havia uma dificuldade muito grande de mobilização. Em 1860, tem-se então a consolidação da indústria americana. Enquanto isso, no Brasil, falaremos aí agora de alguns fatos históricos que marcaram a Revolução Industrial no nosso país. Em 1785, enquanto a Inglaterra e os outros países da Europa se industrializavam, e os Estados Unidos, no Brasil era proibido a criação de fábricas, através de um alvará régio, uma medida aí, essa que visava proteger a indústria europeia, que estava em ascensão. Em 1844, começa então o estabelecimento da indústria têxtil no nosso país, que logo foi abatida pela crise inflacionária de 1805. Em 1862, quase 70% da população brasileira era analfabeta.
E essa história começou a mudar um pouquinho, né, com a proclamação da República em 1889 e com a liberação da escravatura. Então, o primeiro desenvolvimento industrial do país, já Brasil República, foi entre 1914 e 1918, né, que coincide aí com a Primeira Guerra Mundial. Então, com a Constituição de 1937, o país começa a preparar para a sua industrialização. Então, essa Constituição cria as diretrizes, por exemplo, para a criação dos sistemas S, em 1942, que são o SENAT, o SENAI, o SENAC e outros mais, que é nada mais que a formação técnica para atender, então, a indústria aí em ascendência no país. Entre 55 e 60, com o governo de Juscelino Kubitschek, acontece, então, o boom da industrialização do país. Esse período coincide aí com a criação da Petrobras, com a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, com a abertura do mercado brasileiro para investimentos externos, aí vem, então, a indústria automobilística, por exemplo. De lá até aqui, os primeiros reguladores mecânicos, similares aos desenvolvidos por James Watt, seguiram-se a instrumentação e reguladores do tipo pneumático e hidráulico. E, hoje em dia, utiliza-se os eletrônicos, desenvolvido principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Desde a construção de máquinas simples e da consequente mecanização a partir de 1770, somente no século XIX é que surgiram os mecanismos automáticos fixos e as linhas de montagem para a produção em massa. Com o decorrer das necessidades da própria evolução, foram desenvolvidas máquinas-ferramentas, com controle automático, simples, para executarem uma sequência simples de operação. Em 1950, tais máquinas são comandadas por circuitos transitorizados, muitas vezes por válvulas. Em 1960, aí, com o surgimento dos computadores, esses passam a trabalhar segundo instruções codificadas que lhes são transmitidas por fita perfurada ou fitas magnéticas. Então, uma das primeiras máquinas-ferramentas, ou seja, equipamentos que são utilizados para confecção de peças, que se tem notícia, é o torno de abrir roscas de 1568. Mesmo sendo primitivo, o torno abria roscas de parafusos com razoável precisão. Então, temos aí, do lado direito, uma ilustração de um torno mecânico manual, né, do século XX, e temos do lado esquerdo a ilustração de uma máquina fresadora. Então, essas duas máquinas têm em comum, são utilizadas para construção de peças, né, para modelar peças, ok? E também são máquinas manuais. Então, com o controle numérico computadorizado, aquelas máquinas lá que a gente viu no slide anterior, elas são substituídas, então, pelos centros de usinagem. Então, aqui a gente tem, no lado superior, uma fresadora CNC com comando numérico e, na foto inferior, um torno CNC. Então, esses equipamentos têm como características, eles são programáveis, né, através de um determinado software, um software dedicado, e também eles possuem diversas ferramentas. Então, através desse software, a gente consegue programar a trajetória dessas ferramentas, a velocidade dessas ferramentas, velocidade de rotação, velocidade de avanço, e consegue também selecionar que tipo de ferramenta que será utilizado, possibilitando aí a confecção de uma peça através somente de um centro de usinagem desses. O que antes, então, era feito passo a passo através de diversos equipamentos, agora, então, através do controle numérico computadorizado, pode ser feito através apenas de um equipamento, certo? E temos também, talvez aí, um dos maiores representantes aí da automação, que são os robôs aí utilizados na indústria, utilizados na pesquisa, na parte de reabilitação, então com uma infinidade de aplicações. O robô é um manipulador multifuncional reprogramável e projetado para mover materiais, peças, ferramentas e outros dispositivos mediante movimentos variados e programados.
Tem como componentes principais manipulador, garra, fonte de energia, sistema de controle, sensores e acessórios. Então, como eu disse, esse seria um dos maiores representantes aí da automação. E para terminar, então, por que automatizar? Então, eu vou levantar alguns pontos aqui positivos da automação. Processo de evolução tecnológica irreversível, valorização do ser humano, uma vez que você o libera de tarefas repetitivas e insalubres, né, de estar trabalhando em condições inseguras, aumento de qualidade de vida com isso, maior enriquecimento, menor custo do produto ou a maior produtividade, sobrevivência no mercado competitivo, em consequência também do menor custo do produto e maior produtividade. Então, a empresa, para poder sobreviver, ela precisa automatizar, criação de empregos diretos, indiretos e novos empregos. Então, precisa de pessoal qualificado para manutenção e supervisão desses novos equipamentos. Busca pela qualidade do produto. Outros serão apontados por vocês através do fórum. E aqui falaríamos de alguns pontos negativos da automatização. Processo irreversível, então ele é consequentemente imprevisível, exige um profissional mais qualificado, né? Então tem-se um afunilamento no mercado. Para vocês isso não é problema, porque vocês estão exatamente aqui se qualificando. Crescimento desordenado da população, aumento da desigualdade social, uma vez que tem a produção maior também, então isso dá condição para o aumento da população. Tecnologia nova pode trazer riscos ao setor de produção. Somente os grandes grupos têm acesso rápido e fácil à tecnologia, né? Isso aí também é consequência da globalização. Diminuição imediata do emprego disponível, né? Então, o primeiro impacto que tem da automatização é a diminuição do emprego, uma vez que a máquina vai substituir a tarefa de diversos homens. Mas, como já foi falado anteriormente, abre-se outras oportunidades para o pessoal qualificado, para dar manutenção, para fazer o controle desse equipamento. Busca pela qualidade desvaloriza o artesão, né? Dependência tecnológica. O trabalho do artesão, então, passa a ser menos valorizado. Outros também, pontos negativos, deverão ser apontados lá no fórum. Para vocês aprenderem mais sobre o assunto, recomendo que vocês assistam os vídeos aqui relacionados. Olá, meu nome é Thiago Lacker, sou professor da disciplina de Controladores Industriais do curso técnico de Automação Industrial. Nesta aula veremos os conceitos importantes. Começaremos definindo controle, né? Falaremos do controle em malha aberta, o controle em malha fechada e os modos de controle, dentre eles o automático e o manual. Depois definiremos sistemas de automação, falaremos dos sensores, atuadores e controladores. Controle. A palavra controle denota o ato ou poder de exercer domínio, fiscalizar, supervisionar, manter o equilíbrio. Pode ser dividido em malha aberta, fechada, manual ou automático. Bom, então tomamos como exemplo o ato de tomar banho. Você, ao ir tomar banho, você ajusta a válvula, né, de vazão de água e, ao mesmo tempo, observa a temperatura da água através da mão. Ao realizar essa tarefa, você está realizando um controle em malha fechada, uma vez que você verifica a temperatura da água através da mão e ajusta através da outra mão a válvula, regulando a vazão de água do chuveiro. Suponha-se que você ligue o chuveiro e não realize esse ajuste de vazão de água e de temperatura. Então, você estaria realizando um controle em malha aberta, ou seja,
Você não faz o reajuste da válvula através da medição da temperatura. Então, isso seria um controle sem retroalimentação, seria um controle em malha aberta. O controle em malha aberta consiste em aplicar um sinal de controle pré-determinado, esperando-se que ao final de um determinado tempo a variável controlada atinja um determinado valor ou apresente um determinado comportamento. Então, no caso do chuveiro, você vai abrir a válvula em determinada posição e vai esperar que essa vazão de água lhe proporcione determinada temperatura. Nesse tipo de sistema de controle, não são utilizadas informações sobre evolução do processo para determinar o sinal de controle a ser aplicado em um determinado instante. Mais especificamente, o sinal de controle não é calculado a partir de uma medição do sinal de saída. Esses sistemas possuem geralmente imprecisão, nenhuma adaptação a variações externas, ou seja, as perturbações, dependência do julgamento e da estimativa humana. Por outro lado, esse tipo de sistema são, em geral, simples e baratos, pois não envolvem equipamentos sofisticados para a medição ou determinação do sinal de controle. Então, outros exemplos de sistemas de controle em malha aberta seriam um forno, tomamos como exemplo aí um forno a gás, onde você, ao ligar esse forno, você coloca o seu alimento para assar e esse forno não possui nenhum sistema que informa quando esse alimento está assado. Da mesma forma, a máquina de lavar, você faz alguns pré-ajustes antes de iniciar o ciclo, mas a máquina realiza o ciclo em um tempo determinado e não possui nenhum sensor que informa se a roupa está completamente limpa ou não. No controle em malha fechada, informações sobre como a saída de controle está evoluindo são utilizadas para determinar o sinal de controle que deve ser aplicado ao processo em um instante específico. Isto é feito a partir de uma realimentação da saída para a entrada. Então, o sensor possibilita essa realimentação, da variável de saída para a entrada. Em geral, a fim de tornar o sistema mais preciso e de fazer com que ele reaja a perturbações externas, o sinal de saída é comparado com o sinal de referência. E o desvio ou erro entre esses dois sinais é utilizado para determinar o sinal de controle que deve efetivamente ser aplicado ao processo. Então, esse sinal de saída é comparado com o valor de referência, que também podemos chamar de set point, e se houver alguma diferença entre os dois sinais, o sistema é ajustado para que forneça o valor de saída mais próximo possível desse valor de referência. Alguns exemplos aí de sistemas com malha fechada, um forno elétrico, onde você ajusta a temperatura e o tempo. Um carro também contém vários sistemas de malha fechada, por exemplo, um sistema de controle de temperatura interno e também uma aeronave, aí, por exemplo, com sistemas de piloto automático, que passam a referência de altitude para o sistema de controle. Então, os sistemas de controle em malha fechada se caracterizam através desse sinal de realimentação proveniente aí do sensor. As malhas de controle também podem ser classificadas entre sistemas manuais e sistemas automáticos. Os sistemas manuais, tomando como exemplo uma serpentina, onde temos uma válvula de controle de vazão de água quente, um recipiente contendo água fria e um termômetro com indicação local, nesse sistema, quem irá realizar o controle será um ser humano, será o homem. Então, o homem, a partir de um valor de referência de temperatura que ele sabe, ele irá ajustar a vazão de água quente através da válvula com o intuito de obter esse valor de temperatura. Para o mesmo caso, um sistema automático, ele precisaria de um controle. Então, esse valor de referência, o set point, ele será setado no controlador
que no caso aqui é um controlador PID, e esse controlador, através dos elementos apropriados, dos sensores, né, com transmissão de sinal para o controlador e através de uma válvula também, ela é apropriada para receber o sinal de acionamento do controlador. Então, através desse sistema, desses elementos, ele irá realizar o controle no sistema de aquecimento de água. Então, esse controle automático, ele tem como característica, em relação ao sistema manual, uma maior precisão. O erro dele é inferior ao sistema manual. Em contrapartida, é um sistema que exige equipamentos mais sofisticados, portanto, é um sistema mais caro. Então, todo sistema de automação em malha fechada, ele possui alguns elementos básicos, elementos esses que precisam existir para que esse sistema funcione corretamente. O processo, né, que é a planta, que é o meio onde você quer controlar. Existe o sensor, que é o elemento responsável por fornecer a realimentação, né, a indicação, a medição da variável controlada. O controlador, que a partir desse valor da variável controlada fornecida para o sensor, ele implementa uma lógica pré-configurada e faz uma ação nos atuadores. Os atuadores têm, por sua característica, atuar ou mudar a condição da planta. Então, esse sistema funciona dessa forma. Começaremos então pelos sensores. Os elementos sensores são definidos como sendo um dispositivo sensível a um fenômeno físico, como temperatura, umidade, luz, pressão, entre outros. Por meio dessa sensibilidade, os sensores enviam um sinal, que pode ser um simples abrir e fechar de contatos para os dispositivos de medição de controle, ou caso exista a necessidade de medir uma grandeza elétrica, como por exemplo corrente, a partir de um fenômeno físico qualquer, envolvendo grandezas físicas que não sejam de natureza elétrica, tem-se conceitualmente a necessidade de utilizar um transdutor. Então, um transdutor, ele é responsável por converter uma grandeza física em sinais elétricos. Esses sinais elétricos, na maioria das vezes, são transmitidos para os controladores. Então, os controladores eles possuem a capacidade de interpretar, de entender sinais elétricos. Eles precisam dos transdutores para transformar um fenômeno físico num sinal proporcional elétrico. Já os atuadores são dispositivos que serão acionados para executarem uma determinada força de deslocamento ou ação física e irão modificar o processo. Essa força, essa ação é definida pelo sistema de controlador por meio de uma ação de controle, maneira pela qual o controlador produz o sinal de controle. Podem ser magnéticos, hidráulicos, pneumáticos, elétricos ou de acionamento misto. Aqui, como exemplo, temos cilindros pneumáticos ou hidráulicos, temos válvulas e temos motores elétricos. O controlador, por sua vez, é o dispositivo que utiliza o sinal de erro para determinar ou calcular o sinal de controle a ser aplicado. A planta é chamada de controlador ou compensador. Num sistema automatizado, para que se possa calcular e implementar um controlador dedicado, é preciso medir matematicamente todo o processo através de sua planta. Então, o controlador, ele é o cérebro do sistema de controle. É ele que vai receber as informações oriundas dos sensores, ele vai processar essas informações a partir da lógica pré-configurada no controlador e tomar algumas ações através dos atuadores, modificando então a planta. Então aqui temos alguns exemplos dos controladores mais utilizados na indústria. Então é um exemplo de um controlador Siemens, um exemplo de um controlador da marca Allen Bradley e um exemplo de um controlador PID.
Olá, meu nome é Thiago Lacker, sou professor da disciplina de Controladores Industriais do curso técnico de Automação Industrial. Nesta aula veremos arquitetura de automação. Para abordar o tema, falaremos da pirâmide de automação. Falaremos do nível 1 dessa pirâmide, que é o chão de fábrica, e do nível 2, controladores, e na sequência falaremos do nível 3, que é o nível supervisório. A pirâmide de automação é uma figura aí bem emblemática que aparece bastante na literatura de automação. Essa pirâmide tem a função de ordenar todos os equipamentos aí envolvidos num sistema de automação. Então, começando de baixo para cima, no nível 1, que chamamos também de nível de chão de fábrica, estão os elementos encontrados no chão de fábrica da indústria mesmo, no pátio da indústria. Máquinas, motores, sensores, atuadores, etc. No nível 2, acima do chão de fábrica, estão os controladores. Destacamos aqui o CLP, o PC industrial e o SDCD. Mais acima, no nível 3, estão os sistemas supervisórios, e interface homem-máquina. São os sistemas de monitoramento. Os níveis 4 e 5 são níveis gerenciais, então disponibilizam informações do tipo estoque, do tipo produção, custo e informações que são disponibilizadas a níveis gerenciais. Então, o foco da nossa aula será os níveis 1, 2 e 3. Falaremos primeiro do nível 1, que é o nível chão de fábrica, que são os equipamentos que são encontrados no pátio da indústria. Dentre esses equipamentos, destacamos os sensores. Os sensores, existem diversas formas de sensores, dentre eles sensores de nível, sensores de temperatura, de proximidade, de vazão e etc. Então aqui temos algumas aplicações desses sensores. Um sensor de proximidade utilizado para medir o número de latas, microsuítes utilizados aí para determinar posições, um sensor de nível do tipo digital, tipo boia, um sensor de nível do tipo analógico. Aqui eu abro um parênteses para poder falar a respeito dos sinais digitais e analógicos. Qual é a diferença entre esses dois tipos de sinais? Bom, o sinal digital informa apenas dois estados, seja ele 0 ou 1, alto ou baixo, ligado ou desligado. Então é o exemplo de uma chave boia, por exemplo, que vai indicar se o nível está ou não naquela determinada posição em que se encontra instalada a chave boia. Então ele funciona a partir de sinal digital ou da lógica Boolean, 0 ou 1, informando somente dois estados. Já os sinais analógicos permitem uma variação finita de valores entre aberto e fechado, ou seja, eles possuem a capacidade de informar precisamente, no caso do nível, o valor que está o nível daquele recipiente. Bom, dentre esses exemplos citados aqui nessa apresentação, o sensor de proximidade, a chave microswitch ou chave fim de curso, que serve, por exemplo, para indicar posições de portões, e a chave boia seriam sinais discretos, indicam aquela posição ou não. O sensor de nível aqui, que poderia ser um sensor do tipo ultrassônico, está indicando precisamente o nível desse recipiente, de 0 a 100, qual é o valor preciso desse nível. Então, seria um valor analógico, assim como esse sensor termopar, que está indicando uma temperatura, um sensor de vazão, que vai indicar a vazão que vai passar através desse tubo, um encoder, que indicará a velocidade desse motor, e uma célula de carga, que indicará o peso. Ainda no nível de fábrica, também, além dos sensores, temos os elementos de atuação ou os atuadores. Dentre eles, temos um cilindro ou um pistão, que pode ser automático ou hidráulico. Temos as válvulas proporcionais, temos os motores, motores aí nas mais diversas potências, dos mais diversos tamanhos e tipos, e temos também os sistemas de acionamento dos motores. Aqui temos uma software starter e um inversor de frequência, que é utilizado para poder variar a velocidade de motores. Bom, no nível acima temos os controladores. Como sabemos, esses são componentes que unem o resultado da leitura dos elementos dos sensores com os parâmetros de controle, ou seja, com a lógica que foi configurada no controlador, e
através disso, manipulam os elementos atuadores implementando alguma lógica de controle. Então, nesse caso, temos um controlador S7200 da Siemens e um controlador Click da WEG. Ambos são controladores para pequenas aplicações. Acima do controlador, temos os supervisórios. Os supervisórios permitem que sejam monitoradas e rastreadas informações de um processo produtivo ou instalação física. Tais informações são coletadas através de equipamentos de aquisição de dados, ou seja, os sensores, e em seguida manipulados, analisados, armazenados e posteriormente apresentados ao usuário. Bom, então temos aqui uma maneira de apresentação dessas informações, né, ao usuário através das telas sinótipo que representam o processo. E aqui mais à direita temos a representação num sistema de automação, indicando um sistema supervisório, um PLC, os sensores e atuadores, né, que ficam lá no chão de fábrica, e eles se conectam, o CLP, o controlador, e o supervisório através de uma rede de comunicação. Olá, meu nome é Thiago Lacker, sou professor da disciplina de Controladores Industriais do curso técnico de Automação Industrial. Nesta aula falaremos do controlador lógico programável. Começaremos definindo o controlador lógico programável, ou CLP, também conhecido pelas siglas inglesas PLC. Falaremos das aplicações e vantagens, da arquitetura interna do PLC, princípio de funcionamento, dos modos de entrada e saída e das linguagens de programação. A definição do controlador, componente que une o resultado da leitura dos elementos sensores com os parâmetros de controle e manipula os elementos atuadores, implementando alguma lógica de controle. Ou seja, o CLP está entre o sensor e entre os atuadores. Ele recebe as informações da planta, que está sendo monitorada através dos sensores, processa uma lógica pré-configurada e, a partir de parâmetros pré-configurados, ele consegue interagir com o processo através dos atuadores. As aplicações dos PLCs é utilizado principalmente nas instalações onde se quer o controle e a supervisão do processo. Por exemplo, indústria de plástico, indústria automobilística, indústria de açúcar e álcool, indústria alimentícia, máquina de embalagem, etc. Então, no ambiente industrial, no meio industrial, sempre que houver controle, temos aí associado a esse controle um controlador, né? Pode ser um controlador CLP, assim é na maioria dos casos, ou pode ser algum outro tipo de controlador. Vantagens do uso do CLP. Essa ilustração aqui à direita está mostrando um CLP, um micro CLP, ou seja, um CLP para pequenas aplicações, Click 02 da WEG. Os PLCs ocupam menos espaço, têm um menor consumo de energia elétrica, são reutilizáveis uma vez que basta você reconfigurar ou reprogramar o PLC, que ele executará lógicas diferentes, atendendo a sistemas de controle diferentes. São reprogramáveis, portanto, possuem maior flexibilidade, manutenção mais rápida e fácil, uma vez também que você reduz aí, comparado aos componentes eletromecânicos, contatores, relés, você diminui a quantidade de cabos, então a manutenção passa a ser mais simples, e rapidez na elaboração do projeto também está associado principalmente a isso.
comparando também aos componentes eletromecânicos. A arquitetura interna de um PLC. Então, o PLC, todo PLC, ele é composto de uma unidade de processamento, que é a CPU, né? Essa CPU, ela que processa, ela possui um processador para poder processar a lógica configurada no PLC, a lógica programada no PLC. Possui também uma fonte de alimentação. Essa fonte de alimentação é responsável por suprir a energia elétrica necessária para o funcionamento dos módulos, né? Normalmente aí 24 volts. Possui os módulos de entrada e saída. O módulo de entrada é a porta de comunicação com os dispositivos de entrada, né? Diga de passagem, os sensores. E o módulo de saída é a interface de comunicação com os dispositivos de saída, que serão os atuadores, dentre eles os motores, as válvulas e tudo mais. O princípio de funcionamento do CLP, o ciclo de operação. Portanto, o CLP ele possui um ciclo de operação, né? Existe uma ordem de processamento do PLC. Primeiramente, ele faz a leitura das entradas, então ele atualiza o valor das suas entradas. A partir desses valores, ele executa o programa, né? E a partir da execução desse programa, ele faz a atualização das saídas. Então, nesse programa, existem lógicas que foram pré-configuradas e essas lógicas, a partir dos valores de entrada, determinam os estados dos valores de saídas. Então, o CLP sempre vai executar esse ciclo. Ele faz a leitura das entradas, depois ele faz a execução do programa e para depois fazer a atualização das saídas. Esse tempo de ciclo varia de cada CLP, varia da lógica que está sendo configurada, uma lógica mais complexa, que envolve mais linhas aí de programação, ela demorará mais tempo, então dura aí em média de 1 a 50 milissegundos. Então ele vai atualizando, realizando esse ciclo, né, de operação a cada de 1 a 50 milissegundos em média. Falaremos agora então dos módulos de entrada. Existem módulos de entrada digitais, né, eu já falei em outra aula a diferença entre os componentes digitais ou discretos, é a mesma coisa, e existem módulos de entrada para sinais analógicos. Então a gente chama de entrada analógica e entrada digital ou entrada discreta. Alguns exemplos aí de sinais digitais ou sinais discretos: botoeiras de comando, chaves fim de curso, chaves de nível, termostatos, né, sensor de temperatura e etc. Alguns exemplos de sinais analógicos aí que podem ser conectados aos cartões analógicos: termopares, sensores de posição, sensores de nível, tacogeradores, sensores de vazão e etc. Né? Aí tem uma infinidade de medidores aí que conseguem captar as informações físicas, né, e transformar em sinais elétricos e comunicam através do PLC pelo cartão analógico. E os módulos de saída, né, são aí, como eu falei, as interfaces do CLP com o ambiente externo, ou seja, a forma do PLC conseguir interagir, conseguir modificar a planta, o processo e provocar alguma situação aí desejável e provocar que o processo atinge ou chega em uma situação desejável. Então também possui os módulos de saída digital e saída analógica. Exemplo de módulo de saída digital ou cartão de saída digital. São utilizados para acionar válvulas solenoides, relés, sinalizadores, sirenes, etc. Dos cartões analógicos, eles são utilizados para acionar válvulas proporcionais, inversores de frequências, que já falei, que servem para acionar motores elétricos, então para fazer a variação de velocidade dos motores elétricos. Podem ser
ligados, conectados com os indicadores, né, para indicar alguma variável do processo, atuadores pneumáticos, entre eles os cilindros proporcionais, etc. Nesta apresentação, temos um exemplo de um CLP que contém algumas entradas digitais, 8 entradas digitais e 8 saídas digitais. Então, esse CLP possui somente sinais digitais, entrada e saída digitais. Aqui está representando um circuito onde eu tenho um botão normal aberto, conectado à entrada digital 0.0 e um botão normal fechado, conectado à entrada digital 0.4. Esses dois botões eles estão sendo alimentados através de um sinal de 24 volts. Na saída, temos a bobina de um relé. Então, aqui temos, na saída 0.4, temos um relé. Então, esse relé é 220 volts. Na outra extremidade, temos aqui o neutro. Então, esse poderia ser, por exemplo, um sistema de acionamento através de uma partida direta de um motor elétrico. Então, a gente tem o botão de liga, o botão desliga, que normalmente é fechado, e o relé ou o contator, que irá fazer o acionamento do motor. Então, uma vez pressionado o botão de liga, o motor será energizado. Ao pressionar o botão desliga, o motor será desenergizado. Falando ainda dos dispositivos de entrada, esses dispositivos, que eu já citei alguns exemplos, eles possuem alguns protocolos padrões de comunicação, né? Então, normalmente, esse sinal ele é transferido através de um nível de tensão de 0 a 10 volts, esse é o padrão industrial, ou um nível de corrente de 4 a 20 mA. Então, esses são os dois tipos de sinais mais utilizados, 4 a 20 mA, 0 a 10 volts, para sinais de entrada analógica. Entradas de comunicação. Então, pode ser também utilizado alguns protocolos de comunicação, dentre eles o protocolo serial, né, RS-232, RS-485 e Ethernet. Existem outros protocolos de comunicação que também podem ser utilizados, dentre eles HART, Profibus, e necessitam de um cartão específico para receber essas informações. Então, normalmente o PLC ou o CLP ele é modular, ou seja, ele possui a capacidade de acrescentar cartões de tipos diferentes. Em relação às saídas também analógicas, elas podem ser 4 a 20 mA e 0 a 10 volts. E também pode comunicar através de protocolos de comunicação, RS-232, RS-485 e Ethernet. Então, demonstração aqui de uma saída relé. Tem o CPU, né? Tem a bobina do relé conectada à saída 5 do módulo de saída, né? Então, quando essa saída for ativada, ela fará o acionamento aqui do atuador. Então, como eu falei, os modos de entrada e saída, eles são intercambiáveis, né? Eles podem ser substituídos. Eu posso adicionar cartões de saída, cartões de entrada, cartões de comunicação, né? Na medida que eu precise para o meu sistema. Ele possui a fonte de alimentação, a memória, né, e o CPU, os cartões de comunicação, o RS-232 e a Ethernet, aqui nesse caso, e os módulos de entrada e saída. Em relação à linguagem de programação, o CLP, como ele foi uma descoberta, digamos que recente, que provocou uma revolução aí na automação, ele foi descoberto, como sabemos, em 1968, né, na General Motors, né, a partir de um desafio que
que os diretores da empresa fizeram aos engenheiros, né, para propor um equipamento que fosse mais flexível, que permitisse alterações mais rápidas e manutenção mais simples do que os antigos painéis. Então, até 1990, não havia nenhuma padronização das linguagens de programação. Então, os controladores saíam para o mercado e a linguagem era específica do proprietário ou da fabricante que disponibilizava esse controlador. Então, a partir de 1990, né, com a norma IEC 61131.3, foram definidos os tipos de linguagem de programação. Dentre eles, o sequenciamento gráfico de funções, chamado também de Graph7, as linguagens textuais, né, linguagens bem parecidas aí com o código utilizados aí para a programação de computadores, né, linguagens de programação de computadores, o texto estruturado e a lista de instruções, e os mais utilizados, as linguagens gráficas, né, entre eles o Graph7, o Ladder, né, que aí é a linguagem mais difundida, e diagrama de blocos de funções. Então, a partir da próxima aula, iremos aprofundar aqui na linguagem Ladder, diagrama Ladder. Olá, meu nome é Thiago Larcher, sou professor da disciplina de Controladores Industriais do curso técnico de Automação Industrial. Nesta aula falaremos da linguagem Ladder. Começaremos definindo a linguagem de programação do CLP Ladder, falaremos das suas vantagens, faremos uma introdução a essa programação e mostrarei algumas instruções básicas. Definição da linguagem de programação Ladder. A linguagem Ladder reproduz a estrutura de um diagrama elétrico na qual a combinação de contatos abertos correspondente às entradas permitirá energizar uma determinada carga, que corresponde à saída. Então, esse é um dos motivos que a linguagem Ladder é a linguagem mais difundida para a programação de CLP, por poder associá-la à linguagem de relés, né? Aos circuitos de relés. Portanto, é uma linguagem que os técnicos já possuem familiaridade. Isso possibilitou que a linguagem fosse mais difundida e maior facilidade no seu entendimento. Vantagens dos diagramas Ladder. Semelhança com os diagramas elétricos convencionais, fácil visualização dos estados das variáveis, rápida depuração e manutenção do software, documentação fácil e clara, é a técnica de programação mais difundida e aceita mundialmente. Introdução à programação Ladder. Então, essa tabela aqui, ela mostra o tipo de sinal, aqui o símbolo correspondente em Ladder, e na última coluna ela mostra o componente elétrico correspondente. Então, dessa forma, um contato aberto em Ladder ele é representado através desse símbolo, dois riscos aqui na vertical. O correspondente elétrico é representado dessa forma. O contato fechado ele é representado através dos dois riscos com um corte na diagonal. O elétrico é representado dessa forma. E um sinal de saída, no diagrama Ladder, é representado através de um parêntese. No equipamento elétrico, ele é representado, a bobina de um relé é representada dessa forma. Instruções básicas. Então, aqui começaremos representando a forma de se inserir
uma entrada digital, que poderia ser, por exemplo, um botão normal aberto, no CLP, utilizando a linguagem de programação ladder. Então, como vimos na apresentação anterior, o contato normal aberto ele é representado através de dois riscos na vertical e esse contato está associado à entrada digital 0.0 do CLP. Se essa entrada for nível alto ou 1, né, porque aqui falaremos de linguagem booleana, a instrução será verdadeira. Se ela for nível baixo ou 0, a instrução será falsa. Então essa é a forma de examinar se essa linha é verdadeira ou falsa. Para inserirmos um contato normal fechado, deveremos fazer dessa forma mostrada aqui. Então esse contato normal fechado está associado à entrada 0.1. Examinaremos aqui se ela está desligada ou não. Então aqui a lógica é inversa em relação ao caso anterior. Se o bit for 1, ou se ele for nível alto, quando eu falo de bit eu estou me referindo a essa entrada digital, a instrução é falsa. Então, se for 1, como a lógica aqui é invertida, porque é um contato normal fechado, a instrução é falsa. Se o bit, por sua vez, for 0, a instrução será verdadeira. Então, em relação ao caso anterior, quando a gente utiliza um contato normal fechado, a lógica será invertida. Então, aqui temos a representação de uma linha de programação. Então, nessa linha temos um contato normal aberto associado ao endereço da entrada 0.0 e um parêntese que está representando uma saída que está associada à saída 0.4. Então, ao se acionar essa entrada, que poderia ser um botão, a saída, que pode estar conectada a um relé, será ativada. Então, se fizermos uma analogia ao circuito elétrico, o fluxo de corrente, a corrente aqui é virtual, será da esquerda para a direita. Normalmente o circuito elétrico é representado em relação a essa representação em ladder, ele é representado na vertical, como se girássemos aqui esse código em 90 graus nesse sentido. Continuando com as instruções básicas de ladder, um circuito elétrico para acionar uma lâmpada, por exemplo, através de um botão, seria representado dessa forma, né? Na vertical, o fluxo de corrente convencional, de cima para baixo, do positivo para o negativo. No diagrama ladder, o acionamento de uma lâmpada seria representado dessa forma, né? Então, a corrente, que aqui é meramente virtual, para a gente associar, fazer uma analogia com o circuito elétrico, seria representada da esquerda para a direita. E a ligação no CLP seria feita dessa forma. Então, aqui o botão estaria ligado na entrada 0.0 e a lâmpada na saída 0.0. Então, aqui temos uma representação de uma lógica AND, uma lógica digital AND, representada primeiramente aqui em um circuito elétrico. Então, eu tenho dois botões normais abertos, acionando uma lâmpada. Aqui eu tenho a representação dessa mesma lógica em ladder. Então, eu tenho dois botões que estão conectados nas entradas 0.0 e 0.1 em série, acionando a saída 0.0. Então, essa saída somente será acionada se os dois botões estiverem ativos e acionados, né? Essa é a lógica AND, né? Ou seja, a saída, para a saída ser verdadeira ou aqui acionada, as duas entradas precisam estar acionadas. Então, esse é o entendimento que a gente tem a partir da análise do circuito elétrico e do diagrama ladder. Aqui está representando a ligação no CLP, no caso do CLP 7200 da Siemens, desse circuito.
Já a função OR, ou função OU, ela é representada no diagrama elétrico dessa forma. Então, temos um botão normalmente aberto B1 e outro botão normalmente aberto B2 acionando uma lâmpada em paralelo. Então, para acionar essa lâmpada, basta acionar um dos botões. Pelo menos um dos botões precisa estar acionado. Então, no diagrama ladder, representamos dessa forma. Observem que aqui está representado a entrada digital e não a identificação do botão, né? A entrada digital que o botão foi conectado, no caso 0.0 foi conectado o botão B1 e 0.1 botão B2, que estão acionando a saída que é 0.0. Nesta aula falaremos do microCLP Click 02 da VEG. Então temos aqui o microcontrolador Logo, que é o representante da Siemens, temos o Easy Klockner, que é o representante da Miller, e temos aqui o objetivo da nossa aula, que é o Click 02, representante da VEG. Bom, características importantes aí, principais do Click 02 da VEG. A sua entrada alternada de 85 a 264 volts ou contínua de 20 a 28,8 volts. Saída relé com no máximo 8 amperes por ponto, com carga resistiva. Transistor de saída 0,3 A ou 300 mA por ponto ou por saída. Disponível em 7 idiomas: inglês, francês, espanhol, italiano, alemão, português e chinês simplificado. Possui um display LCD 12x4 embutido e 8 teclas para programação em ladder ou bloco de funções. Então, aqui está o LCD 12x4 e os botões aqui para programação em ladder e bloco de funções. E ele possui a capacidade aí de armazenar 200 passos de instruções em ladder. Bom, mostrarei aqui o caminho para vocês acessarem mais informações a respeito desse controlador, bem como baixarem o software que utilizaremos para programar o PLC e simular alguns códigos de programação. Então, esse ambiente é acessado através do link www.veg.net. Então, aqui vocês podem simplesmente, na janela aqui de busca, colocar o Click 02, que ele já vai direcionar para a página do microcontrolador, ou clicar aqui no link Industrial Process Automation System, né, que ele abrirá essa página e onde marcaremos aqui microcontroladores programáveis. Então aqui ele já nos apresentou o Click 02. Então, se clicar aqui no catálogo eletrônico, nesse link que aparece aqui na página, ele nos encaminhará para esse ambiente, onde é possível selecionar a língua, dentre elas português, e em sistemas de automação e controle de processo, possui
a opção do microcontrolador programável. Então, ao clicar nesse link microcontrolador programável, ele abrirá a página do Clique 02. Então, nessa página, no cantinho aqui à direita, abaixo da ilustração do microcontrolador, temos acesso aqui aos catálogos, manuais e software. Então, a gente pode baixar os catálogos em PDF, os manuais em PDF e também o software. Então, eu recomendo que vocês baixem aí pelo menos o manual do controlador Clique 02 e o software para a programação. Bom, então depois de realizar o download do software para a programação do CLP Clique, faremos um exemplo de aplicação através da lógica AND. Esse exemplo pode ser associado a um equipamento do tipo uma prensa que, por segurança, só poderá ser acionada quando os dois botões estiverem pressionados, ou seja, o operador terá que acionar os dois botões ao mesmo tempo para fazer o acionamento da prensa, minimizando o risco de acidentes. Então, garantindo a segurança do operador da máquina, a alavanca é liberada somente se a chave 1 e a chave 2 forem acionadas ao mesmo tempo. Então, isso representa a lógica AND. Então, as entradas desses sistemas serão a chave 1, a chave 2. Aberto, 0, e fechado será indicado através de nível alto, lógico, ou nível 1. As saídas será a alavanca ou a prensa. Liberada, ou seja, ela será acionada em nível alto, lógico, ou 1, ou não liberada em nível baixo, lógico, ou 0. Então, a tabela verdade desse sistema ficará dessa forma. Se as duas entradas estiverem abertas, a saída não será acionada, a alavanca não será acionada. Se somente uma das chaves estiverem fechadas, então aqui a chave B está fechada e aqui a chave A está fechada, a saída também, ou a alavanca, não será acionada. A alavanca, portanto, será acionada somente se as duas chaves estiverem fechadas. Então, esse é a mesma tabela verdade que representa a tabela verdade E ou AND. Então, se você, na sua instalação, optou por colocar um ícone na área de trabalho, irá aparecer Clique 02 Edit. Então, clique nesse ícone que irá abrir o software de programação. Nesse software, você seleciona Arquivo, Novo. Aí ele te dá a opção de programar em blocos de funções e em Ladder. Então, a gente irá escolher Ladder. Nessa segunda janela, iremos selecionar Arquivo e Novo para abrir um novo ambiente ou uma nova interface de programação em Ladder. A janela que aparecerá na sequência será uma janela para a seleção do controlador ou da CPU disponível, porque esse controlador ele pode vir em diversos modelos. Esses modelos variam no número de entradas, no tipo de entradas e saídas, no modelo da CPU. Então, aqui escolheremos o modelo CLW02/12HRD. Após selecionar esse modelo, confirme através do botão OK. Então, abrirá um ambiente aí de programação em Ladder. Nesse ambiente temos esses números que indicam a posição das linhas de código. Temos indicação na parte superior aqui da tela da capacidade do programa. Temos também o modo do software, se o software encontra-se no modo de programação, simulação ou monitoração. Temos a área de instrução. Nessa área de instrução que será inserida
os contatos de entrada. Temos também as linhas, né, de conexões entre esses contatos. Temos também a área de saída, né, representada aqui sempre mais à direita. Então, aqui que serão representados os temporizadores e os relés de saída. Temos os símbolos aqui que representam as instruções. Então, aqui eu posso colocar os tags, né, representando o que é cada um desses contatos. Mais em cima, eu tenho a apresentação dos símbolos, das instruções com todos os caracteres. E logo abaixo eu tenho a apresentação aqui dos status, ou seja, do estado de todas as variáveis de entrada e saída do CLP. Então aqui eu tenho, por exemplo, as entradas, as 12 entradas disponíveis. Esse símbolo aqui embaixo, esse asterisco, está representando as entradas que estão sendo utilizadas no meu código. Então, eu tenho aqui a representação do status de cada uma das entradas. Então, quando a entrada for ativada, ela aparecerá uma indicação aqui, indicando que essa entrada está ativa, assim como as saídas, que no caso aqui são 8 saídas, as memórias internas, os temporizadores, contadores e os demais. Já no canto direito, aqui, eu tenho a apresentação dos status dos componentes utilizados. Então, aqui foi utilizado um temporizador, tem a apresentação do status do temporizador. Então, a contagem atual do temporizador. E eu tenho embaixo um espaço para inserir comentários. E, por último, aqui na parte inferior da tela, eu tenho uma barra de ferramentas com os símbolos ladder disponíveis. Então, para iniciarmos aí a programação do exemplo da prensa, começaremos inserindo, através dessa ferramenta, as entradas digitais. Então, iniciaremos primeiro a entrada digital I1. Então, iremos clicar no primeiro ícone da barra de ferramenta e iremos inserir esse contato aqui na linha 01. Iremos selecionar qual é a entrada correspondente. Então, no caso da linha I1, será a entrada 1, normal aberta. Essa janela aqui está representando a linha I2, então iremos inserir na frente do I1 a entrada I2. Então, nesse caso, é só confirmar. Para facilitar também a programação, utilizando esse software, existem algumas teclas de atalho. Então, instrução de entrada, se for normal aberta, podemos inserir através do teclado, pressionando a tecla I, ou, se for normal fechada, através da tecla Shift mais I. E assim sucessivamente. Então, para inserir a saída Q, podemos selecionar na barra de ferramenta o ícone Q, ou através do teclado, pressionando a tecla Q. E temos que inserir essa saída no canto à direita do ambiente de programação. Então, iremos inserir aqui na parte mais à direita do campo de programação e selecionaremos o número do contato. Então, se selecionarmos normal, a saída, ao ser habilitada através dos botões, então Q1 irá acompanhar sempre o estado do botão I1. Já se a saída for selecionada para o tipo 7, ela será ativa quando I1 for ativado. Entretanto, ela permanecerá ativa. Então, I1 ligará a saída Q1
mas não poderá desacioná-la. Se o tipo escolhido for reset, a saída Q1 será desativada quando o botão I1 for ativo. Então, o botão I1 resetará a saída Q1. Então, esses tipos se diferem dessa forma. E iremos completar a linha através aqui deste ícone ou pressionando a tecla A. Então, o nosso código está finalizado. Então, agora iremos prosseguir com a simulação do programa. Então, ao selecionar o modo Run, essa versão do software já irá mostrar as telas de status das variáveis de entrada, digital e das variáveis também analógicas, certo? Então, para simular o fechamento dos botões, iremos selecionar a entrada I1. Então, ao selecionar a entrada I1, o contato será preenchido por uma cor verde claro, indicando que esse contato está em nível alto lógico, ou seja, ele foi ativado. Observem que o I2 está em azul, demonstrando que ele está desativado, assim como a saída, né? Então, a saída não foi ativada ainda, porque, como sabemos, necessitamos das duas entradas em nível alto lógico para acionar a saída. Então, prosseguiremos selecionando a entrada 2. Então, ao selecionar a entrada 2, a sua cor também muda para verde claro, indicando que ela foi acionada, e a linha, então, de acionamento da saída Q1 é ativada, acionando, então, a saída Q1. Então, a sua cor também muda para verde claro, indicando que sua saída foi acionada. Então, podemos também realizar a simulação através da opção tecla de função ou teclado aqui, esse ícone, selecionando esse ícone. Então, ao selecionar esse ícone, aparecerá a figura do microcontrolador indicando qual saída está ativa e qual entrada está ativa para a lógica programada. Além disso, semelhante ao dispositivo real, no display demonstra o modo que o CLP se encontra, nesse caso em modo Run. Se desabilitamos a entrada I2, a saída Q1 também será desabilitada, porque, como sabemos, necessita das duas entradas selecionadas para ela ser acionada também. Agora falaremos a respeito do fluxo de operação do clique 02. Na inicialização, o clique 02 segue a seguinte sequência de tarefas. Então, primeiramente, ele faz a transferência do programa da memória E2PROM para a memória RAM. Depois, ele faz a inicialização da memória de dados. Então, após a inicialização, toda a memória de dados será inicializada com 0, contadores, temporizadores, relés, exceto os marcadores e alguns módulos de contador que podem ser inicializados com seu último valor. Ou seja, todas as suas entradas serão inicializadas com 0, com exceção daqueles marcadores que mantêm o seu último valor. O tempo de varredura ou ciclo de varredura. O tempo de varredura correspondente ao tempo para processar os dados de entrada e saída, mais o tempo de execução do programa do usuário. O tempo de varredura é relacionado com o tipo de programação. Em Ladder, temos normalmente o tempo de varredura entre 5 a 20 milissegundos. Então, pessoal, para aprender mais sobre a programação Ladder utilizando o clique 02, recomendo o acesso a esses links listados aqui, a realização do exemplo demonstrado